Sob as nuvens alaranjadas e enevoadas da lua de Saturno, Titã, reside um dos maiores mistérios do sistema solar. Lá fora existe um mundo muito parecido com o nosso. Algo estranhamente familiar, mas que, ao mesmo tempo, é alienígena e insondável. Por décadas, a superfície de Titã esteve escondida de nossa visão até que a NASA encontrou uma maneira de atravessar a névoa e revelar a verdadeira natureza da Lua. Isto foi o que eles encontraram. Nosso primeiro encontro imediato com Titã ocorreu no ano de 1979, quando a NASA enviou uma espaçonave robótica chamada Pioneer 11 para visitar o planeta Saturno pela primeira vez e investigar os anéis e as luas que cercam o gigante gasoso. Sabemos da existência de Titã há séculos. Ela foi oficialmente descoberta em 1655 pelo astrônomo holandês Christian Huygens. Também não é difícil de avistá-la. Como você provavelmente pode notar pelo nome, Titã é grande. Na verdade, é um pouco maior que o planeta Mercúrio e 50% mais larga que a nossa própria Lua, mas ainda assim está incrivelmente distante. Portanto, quando a Pioneer 11 encontrou Titã pela primeira vez, os cientistas estavam ansiosos para descobrir como ela realmente era. Mas tudo o que a sonda foi capaz de ver foram as densas nuvens alaranjadas que cercavam a Lua. Era impenetrável. O que a Pioneer conseguiu fazer foi investigar de que era feita aquela névoa e encontrou algo muito intrigante: uma atmosfera espessa e rica em nitrogênio. Isso é muito semelhante ao que temos na Terra. A maior parte da nossa própria atmosfera também é nitrogênio. Além disso, houve outra descoberta familiar feita em Titã, e foi isso que realmente despertou a curiosidade dos cientistas: hidrocarbonetos. O que são eles? Bem, a resposta técnica é que são átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio. A maioria de nós usa hidrocarbonetos quase todos os dias, na forma de um combustível, como gasolina ou propano. Em Titã, a atmosfera está cheia de metano, que geralmente conhecemos como gás natural. Por que isso é importante para os cientistas da NASA? Bem, uma explicação mais prática seria que, além de serem úteis como combustível, essas estruturas baseadas em carbono também são conhecidas como os blocos de construção da vida. Moléculas importantes como o DNA e as proteínas são todas construídas sobre bases de hidrocarbonetos. Aqui está uma palavra mais familiar para você: carboidratos. O som é bem parecido, e eles são, mas os carboidratos trazem oxigênio para a festa. Portanto, se pudermos encontrar oxigênio em Titã, teremos mais do que apenas os blocos de construção da vida. Teremos também o alimento para sustentar essa vida. E para que você saiba, no momento existe oxigênio em Titã, mas precisaremos ir muito mais fundo para encontrá-lo. Voar com uma sonda perto de Titã também nos permitiu ter uma noção da gravidade da Lua. E isso é um pouco estranho porque Titã tem muito menos gravidade do que se esperaria. Por ser muito maior que a nossa própria Lua, a força da gravidade em Titã é, na verdade, um pouco mais fraca, o que significa que Titã não é muito densa, ou seja, não pode ser feita inteiramente de rocha. E isso abre algumas possibilidades interessantes. A combinação de uma atmosfera espessa e gravidade fraca significa que uma pessoa em um traje planador, wingsuit, poderia essencialmente pular de um penhasco e voar como um pássaro pelo tempo que quisesse. Isso também torna uma máquina voadora o veículo perfeito para explorar a superfície. Isso foi o que a NASA descobriu nos anos 70. Muitos ingredientes muito parecidos com os da Terra, escondidos nas profundezas do sistema solar externo. Eles sabiam que, sob as nuvens de Titã, poderia haver uma descoberta que mudaria tudo o que sabemos sobre a vida e o universo. Estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Eles teriam que esperar que a tecnologia avançasse. E 25 anos depois, em 2004, a espaçonave Cassini finalmente chegaria a Saturno para continuar de onde a Pioneer 11 havia parado. Este foi um projeto conjunto entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana.
A Cassini está equipada com o radar e os scanners infravermelhos necessários para ver através da densa atmosfera de Saturno e de Titã. Ao longo de sua missão de 13 anos, a espaçonave sobrevoaria Titã 127 vezes, usando seus instrumentos para atravessar a névoa e investigar até a superfície. O que ela encontrou foi de cair o queixo. Titã é a única lua no sistema solar com uma atmosfera. E esta é uma atmosfera espessa, com 4 vezes a densidade da Terra. O que isso faz é criar, na verdade, um efeito estufa reverso, bloqueando o pouco calor do Sol que consegue chegar tão longe. Assim, à medida que avançamos em direção à superfície, todo o gás metano no ar fica cada vez mais frio, até se liquefazer e cair como gotas de chuva sobre uma superfície de gelo que é congelada e dura como rocha de granito. A temperatura média da superfície em Titã é de 179 graus Celsius negativos e o ponto de congelamento do metano é de 182 graus negativos. Portanto, é o ambiente perfeito para sustentar um ciclo hidrológico completo de evaporação e condensação, mas com combustível de foguete em vez de água. O resultado são rios, lagos e mares fluindo pela superfície de Titã, tornando-o o único mundo conhecido, além da Terra, que possui líquido estável em sua superfície. As pessoas que construíram a Cassini eram muito inteligentes. Eles sabiam que Titã revelaria algo incrível. Por isso, a Agência Espacial Europeia incluiu uma sonda secundária, o pousador Huygens, nomeado em homenagem ao astrônomo holandês que primeiro descobriu a Lua. Ele foi projetado para descer de paraquedas até a superfície e tirar fotografias de Titã ao longo do caminho. Em janeiro de 2005, a Huygens iniciou sua descida. Com base em imagens tiradas pela Cassini, acreditava-se que o local de pouso-alvo seria a margem de um pequeno lago. A sonda foi projetada para sobreviver ao pouso em uma variedade de terrenos, desde cadeias de montanhas até planícies, e até mesmo um oceano líquido. Ela tinha bateria suficiente para operar por 3 horas, sendo que 2 horas e meia seriam gastas descendo lentamente de paraquedas até a superfície. E quando a Huygens finalmente atravessou as nuvens de Titã, isto foi o que ela viu. Começamos a distinguir um vale escuro situado entre cadeias de montanhas mais brilhantes. E à medida que nos aproximamos do solo, no meio do quadro, você pode ver claramente uma rede de canais de drenagem e riachos que foram esculpidos nas encostas das montanhas. Alguns deles teriam centenas de metros de largura e vários quilômetros de comprimento. Estes teriam sido criados pelo escoamento das chuvas de metano, abrindo caminho para o vale. A Huygens está descendo exatamente no meio daquela área escura. E ao se aproximar da superfície, começamos a ver que não há líquido ali. Na verdade, ela está pousando em um leito de rio seco. Quando a Huygens faz contato com a superfície, ela faz um sulco de 12 centímetros de profundidade. Ela quica e depois desliza cerca de 30 a 40 centímetros pelo chão antes de balançar algumas vezes e parar. À medida que a câmera começa a olhar ao redor na superfície, a revelação mais impressionante não é o quão alienígena o mundo parece, mas sim o quão familiar tudo isso soa. Se você tirar a cor alaranjada, parece o fundo de qualquer rio na Terra. Vemos grandes pedras arredondadas que foram suavizadas pelo fluxo de líquido e estão cercadas por seixos menores no que parece ser uma superfície arenosa. Só que estas não são rochas, são pedaços de gelo de água que estão congelados e duros como pedra. O mesmo ocorre com as montanhas. Elas também são feitas de gelo. Lembre-se, água significa oxigênio, mas ainda não serve para a vida se estiver congelada em estado sólido. E a superfície de aparência lamacenta ao redor do pousador é considerada um material estranho de hidrocarboneto que os cientistas descobriram ser muito parecido com neve, com uma crosta fina e crocante no topo e uma textura macia por baixo. Enquanto a câmera observa a paisagem alienígena, você começa a ver ondas no ar. Esse é o calor da lâmpada da sonda causando evaporação na superfície. Em um ponto,
Vemos até uma pequena gota de orvalho de metano escorrer pela lente. Quando a câmera sobe, vemos o Sol no céu, e ele tem apenas 1/10 do tamanho de como aparece na Terra. E embora seja meio-dia em Titã, a luz é apenas tão brilhante quanto o que vemos logo após o pôr do Sol, na hora do crepúsculo na Terra. O que a Huygens encontrou foi incrível, mas ela não conseguiu desvendar o mistério mais intrigante de Titã, o metano líquido. Parecia ter pousado no lugar certo, o fundo de um rio, mas chegou na hora errada. Então, para onde foi o líquido? Uma das descobertas interessantes da Huygens teve a ver com o ciclo de metano da Lua. Nós conhecemos o ciclo da água na Terra, certo? A água evapora da superfície e sobe para o céu, onde se condensa em nuvens até que haja tanto vapor de água preso lá em cima que começa a cair de volta como chuva. Na maioria dos lugares da Terra, a chuva acontece com frequência porque há muita energia do Sol impulsionando a evaporação. Mas na superfície de Titã, onde há apenas uma quantidade muito pequena de luz solar, o metano líquido evapora muito lentamente. E quando evapora, todo o vapor de metano fica armazenado nessa cobertura de nuvens incrivelmente densa, que pode reter quantidades massivas de chuva antes que algo realmente comece a cair. O resultado disso seriam longos períodos de seca, que poderiam durar centenas de anos de cada vez, seguidos por períodos de chuvas torrenciais que causariam inundações repentinas por toda a Lua. Infelizmente, não visitamos Titã em sua estação chuvosa, mas isso não significa que ela estivesse totalmente seca. Enquanto a Cassini continuava sua missão de 13 anos, a espaçonave seguiu observando Titã e aprendendo sobre sua superfície. O que ela descobriu foi que durante a estação seca, o metano líquido fica limitado às regiões do Polo Norte. E o que a sonda aprendeu a identificar foram esses reflexos brilhantes da luz solar incidindo no topo de lagos aquosos. Este é o primeiro corpo de metano líquido identificado em Titã. Chama-se Ontário Lacus, nomeado em homenagem ao Lago Ontário, na América do Norte, porque os dois têm uma forma quase idêntica, embora o de Titã seja cerca de 20% menor, mas ainda assim cubra cerca de 15.000 quilômetros quadrados. Embora o lago seja grande, ele é relativamente raso, com a profundidade média entre 40 centímetros e 3 metros. É também um lago estranhamente parado, com ondas atingindo apenas 3 milímetros de altura. Para o olho nu, a superfície pareceria plana e imóvel como vidro. Não temos certeza do porquê disso. Dada a maior pressão do ar e a menor gravidade, as ondas deveriam ser maiores em Titã do que na Terra. Titã tem até um pequeno oceano em seu polo norte. Este corpo é conhecido como Kraken Mare. Tem 400.000 quilômetros quadrados de área, apenas um pouco menor que o Mar Negro na Terra. É grande o suficiente para sofrer uma maré devido à atração gravitacional do planeta vizinho, Saturno, com o metano líquido subindo e descendo até 1 metro. Embora o Kraken Mare seja relativamente raso para o seu tamanho, cerca de 300 metros de profundidade em média, o Mar Negro atinge mais de 2.000 metros. Mas lagos e oceanos de metano não são o único processo ativo que ainda ocorre em Titã. Também existem vulcões. Só que sabemos que a superfície de Titã não tem rocha, tem gelo que parece rocha. Portanto, os vulcões não entram em erupção com magma, mas sim com água pastosa. Se Titã é tão fria, como pode haver água que ainda não esteja congelada? Bem, o magma de lama é misturado com amônia, que atua como um anticongelante natural. Você provavelmente conhece a amônia como um produto de limpeza de cheiro forte, mas ela também era muito abundante durante a formação do sistema solar. É apenas uma combinação de nitrogênio e hidrogênio, dois dos átomos mais abundantes no universo. Ela acabou sendo misturada na composição de planetas e luas e desempenhou um papel enorme na formação desses ambientes. Qualquer amônia na superfície de Titã teria evaporado e ajudado a criar a atmosfera rica em nitrogênio, e qualquer amônia abaixo da superfície teria se combinado com o gelo de água, permitindo que derretesse em várias formas líquidas. Se olharmos para um corte transversal de Titã,
temos uma crosta sólida de gelo congelado. Abaixo disso, há uma camada de lama parcialmente congelada que ocasionalmente irrompe através de vulcões. E abaixo dessa lama é onde acreditamos que ainda existe uma espessa camada de água líquida sobre o núcleo rochoso da Lua. Há calor residual e amônia suficientes para manter um oceano subsuperficial. Temos nossa água e temos nossos hidrocarbonetos, e sabemos que ao combinar os dois, obtemos carboidratos, que são o combustível para a vida. Também sabemos que, através desse processo vulcânico ativo, existe uma oportunidade para os dois elementos se encontrarem, seja acima ou abaixo da superfície congelada. Não estamos dizendo que existem alienígenas lá em cima, mas há a oportunidade para a formação de algumas bactérias primitivas que atenderiam aos critérios mínimos para serem consideradas vivas. É por isso que a NASA está investindo atualmente centenas de milhões de dólares em seu retorno a Titã com uma missão chamada Dragonfly. Este é um drone-helicóptero movido a energia nuclear projetado para voar pela paisagem de Titã e coletar amostras que serão analisadas por um laboratório móvel dentro do veículo. O plano é que a Dragonfly seja lançada em 2028 e chegue a Titã no ano de 2034. Esta será uma missão complexa, mas é a única maneira de a NASA resolver os mistérios de Titã. Descobriremos de que essa superfície arenosa parecida com neve é realmente feita, e se houver sinais de vida por lá, a Dragonfly será a nossa melhor chance de encontrá-los.